Olá, queridos, boa noite. Estou aqui para compartilhar esse momento tão importante que é o estudo da nossa palavra, que é a reflexão daquilo que o Senhor colocou para que nós pudéssemos aprender. Então, hoje eu vou compartilhar com vocês um texto que está em Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 2 até o versículo 5. Vamos ler então. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que é muito interessante nesse texto, para que a gente possa refletir, é que logo no começo ele fala sobre levar os fardos pesados uns dos outros. Mas lá no final, na parte do versículo 5, ele diz que cada um deve levar sua própria carga. O que seria isso, né? Será que isso é uma contradição no texto? Será que como é que Paulo está dizendo que primeiro a gente tem que levar o fardo um dos outros, mas depois nós devemos cada um carregar a sua própria carga, né? Que diferença tem entre esse fardo e essa carga? Então essa é a reflexão que eu quero trazer para você hoje, né? Para a gente pensar um pouquinho como somos, né? Como nós somos com os outros, com os nossos irmãos, né? Nós somos uma família, a PIB é uma família, somos repletos de pessoas com várias formas, de vários jeitos, mas somos uma única família. Então, como nós, sendo uma família, devemos nos portar nesse ambiente familiar que é a nossa comunidade, que é a nossa igreja, né? Que são o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Então, esse texto, ele me inspira muito a pensar nisso, né? E logo no primeiro versículo, quando ele diz o seguinte, vamos levar, né? Levem os fardos uns dos outros, para que assim cumpra a lei de Cristo. O que é levar o fardo? Então, o fardo, nesse ponto, eu entendo que é uma coisa penosa, né? O fardo é uma carga para carregar, é algo difícil, né? Algo que nos machuca, como por exemplo o pecado, né? Aquele pecado que às vezes nos assola, que a gente faz e nos destrói. Então, esse fardo é um fardo que precisa ser dividido dentro da comunidade, né? Essa dor que eu sinto, ela precisa ser compartilhada. E nem sempre essa dor ela é fruto de um pecado, mas ela pode ser algo pesado que a gente carregue na nossa vida, né? As aflições que nós temos, e a gente precisa compartilhar. Então vem aí essa reflexão para você, né? O quanto de fardo você tem compartilhado com alguém ou alguém tem compartilhado com você? Pense nisso, é uma excelente oportunidade para que a gente possa então dividir esses fardos entre nós, compartilhar essas necessidades para que o fardo fique um pouco mais leve, né? Aconselho aqui do Paulo nesse versículo, certo? E aí ele diz o seguinte, né? Logo no versículo seguinte ele fala: se alguém considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Eu acho muito interessante ele colocar isso. Por quê? Porque nós, como corpo, né, nós temos os nossos comportamentos, às vezes, né, e também individualmente, às vezes nos considerando um tanto quanto importantes, né, o quanto superiores, né, aquilo que fazemos, e acho que o convite do Paulo nesse momento é para que a gente possa fazer uma reflexão, uma autorreflexão, né? Como assim, né?
se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, está se enganando, né? Nós sabemos que nós somos pó para começar, né? Que somos pó e que o Senhor é tudo em nossas vidas. Ele é a pessoa engrandecida, Ele é glorificado e nós somos servos. Então, é um momento para a gente refletir também sobre quem somos e o que pensamos de nós mesmos em relação a isso. Então, aí no versículo 4 diz o seguinte: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Eu acho isso maravilhoso, extraordinário. Uma coisa que eu costumo dizer, digo para minhas filhas, digo no meu trabalho, para as pessoas que estão ao meu redor, para as pessoas que fazem parte do meu time, de que a gente nunca deve comparar uma pessoa com a outra no seu desenvolvimento. A gente compara a pessoa com ela mesma. Então você deve se comparar com quem você era, não com quem está do seu lado. Então eu, Silvia, quem eu sou? Né? Como eu estou? O que estou me considerando? Será que eu estou me considerando mais do que sou? Será que eu estou me enganando? Então a primeira coisa é eu preciso ver quem sou eu, como eu estou e refletir nas minhas ações para que eu possa me desenvolver em Cristo, para que eu possa melhorar, para que eu possa deixar o pecado, deixar que o pecado me domine, né? Cada pessoa tem a sua dificuldade, tem a sua área de desafio. Como que eu posso fazer isso? Como que eu posso vencer isso? Então, a reflexão, eu acredito que é um dos pontos mais importantes da nossa vida para a mudança, para a melhoria. E para mim, nessa reflexão em relação a esse texto, eu sou convidada a pensar sobre quem eu sou. Então, primeiramente, eu penso, né, e levo o fardo daquele que está do meu lado, da minha comunidade, e depois eu olho para mim, quem eu sou, né? O que eu preciso melhorar? O que há em mim para ser transformado? Eu sou hoje uma pessoa melhor do que era ontem? Sou, então esse é um motivo de orgulho. Esse orgulho ele pode existir desde que eu olhe para mim e consiga enxergar que eu melhorei como pessoa de Cristo, que eu me pareço um pouquinho mais com Ele, que eu consegui vencer um pouco mais dos meus pecados e das minhas atitudes que às vezes podem ser miseráveis. Então, é muito bom refletir sobre isso. Fazer essa autoanálise, né? Por quê? Porque eu preciso melhorar. Eu preciso buscar esta melhoria em mim. Eu acho muito legal esse texto, né? Então, mais uma vez, cada um examine os próprios atos e então poderá se orgulhar de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Então, eu me examino aquilo que eu faço, examino quem eu sou, e me comparo comigo mesma e me orgulho de mim. Por quê? Porque eu melhorei perante o meu Senhor. Eu estou melhor. Aquele que pecava não peca mais. Vá e não peques mais. É claro que para nós essa questão do pecado é algo que a gente vai trabalhar e vai ser um grande desafio. Mas não significa que a gente nunca vai conseguir parar com essas mazelas, né? Aos poucos elas vão saindo de nós, até que Jesus Cristo volte, até que sejamos totalmente resgatados pelo Senhor na sua volta. Então, é um processo em que eu vou olhando para quem eu era e para quem eu me tornei. E esse me tornar precisa ser melhor a cada dia. E aí, para finalizar, o último versículo, né, desse pedaço do texto que eu li, encerra assim: pois cada um deverá levar a própria carga. Então, nesse momento, carga não é fardo, certo? Carga, o que é? É algo que pode ser carregado, é algo que é levado, que você traz com você. E para mim, esta carga, ela tem muito a ver com responsabilidade. Enquanto fardo é aquele peso
peso que eu levo, aquela dor, às vezes, de ter errado, a minha carga pode ser o resultado das minhas más escolhas. E essas más escolhas são de minha responsabilidade. Então eu tenho obrigação de levá-las, porque elas são minhas. Então eu tenho que carregar. Então cada um que carregue a sua responsabilidade. E olha que coisa maravilhosa isso. É o Senhor nos ensinando a ser mais maduros como pessoa. Ou seja, você tem dores, sim, compartilhe as suas dores, né? E ouça as dores dos outros. Olhe para dentro de si e compare com aquilo que você era e aquilo que você é. E para finalizar, o que ele nos diz? Ele nos diz para que a gente leve e lide com as nossas próprias responsabilidades. Quando ele fala que cada um deverá carregar a sua própria carga, ele está dizendo isso para que você tenha responsabilidade com aquilo que você está colhendo. Percebe? Então, aquilo que a gente planta, a gente colhe e a gente carrega, porque são nossas cargas, a gente leva. E essas coisas a gente pode se livrar em algum momento? Claro que sim, depende do que for. Mas tem alguns resultados da vida que jamais poderão ser apagados. O que nós dependemos é da graça do nosso Deus. Mas, como o texto diz, ainda assim, cada um deverá levar a sua própria carga, a sua própria responsabilidade, o seu próprio resultado, que cada um acaba levando o seu próprio resultado. Então, isso é extraordinário. Por quê? Porque o Senhor nos ensina, através da sua palavra, a olhar, né, para que você olhe para dentro de si, para que você se autoexamine e para que você se orgulhe de si também quando encontrar em você mudança. Porque é para isso que nós buscamos o Senhor, para sermos transformados e sermos um tantinho parecido com eles a cada dia mais. Nos parecermos com o nosso Senhor, sermos como Ele, vivermos como Ele viveu. É um desafio gigantesco, né? Eu olho para a minha vida e falo, Senhor, como é difícil, tá longe ainda conseguir alcançar essa sua estatura, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. E eu? Quem sou eu? Não é? Então, é um exercício de humildade, é um exercício de reconhecimento daquilo que somos. Mas esse exercício também é um exercício de aprendizado, a melhorar, a caminhar um pouco mais na direção daquele que nos amou e que nos ama e que quer que sejamos transformados. Então, meu querido, minha querida que está aqui assistindo esse vídeo, quero dizer para você e quero te encorajar, em família, a fazer o bem, em família, a buscar compartilhar o seu fardo com essa família que está aqui, né, como PIB. Quero encorajar você a faça isso. Procure pessoas para compartilhar as suas dores, para que ela possa te ajudar a carregar e deixar isso aí um pouco mais leve. Assim como Jesus nos ensinou, não é? Jesus falou que Ele leva o nosso fardo, o fardo do pecado, né? O fardo da nossa condenação foi levada por Jesus. Mas dia a dia a gente ainda sofre com coisas, né? E até que Ele volte, é bom que a gente compartilhe. E ao mesmo tempo, a gente precisa também ouvir ao outro. Você já está ouvindo alguém? Tem alguém que já te procurou? Vá atrás, se disponibilize, pergunte, né? Bata um papo com os seus irmãos após o culto. Veja se está tudo bem. Acompanhe os pedidos de oração. Entre em contato de forma particular também com essas pessoas que estão pedindo oração, para que você possa ouvir, para que você possa ser essa pessoa que vai ajudar o outro a carregar o fardo. Tá bom? Então é isso. Essa é a pequena reflexão
que eu tinha para compartilhar com vocês hoje, que muito me edificou e me faz pensar muito em mim, na minha vida e como eu preciso melhorar todos os dias para me tornar um pouquinho mais parecido com o meu Senhor, que é o maravilhoso, exaltado, grande eu sou. O grande, não há outro igual a Ele. E Ele merece toda a nossa adoração e todo o nosso esforço para a mudança. Um grande abraço e até a próxima!